Bem-vindo ao meu canal, eu sou Marlon Moreira e no vídeo de hoje vamos dar continuidade à resolução de nossa primeira lista de exercício, carga elétrica. Vamos responder da questão 6 à questão 10. Então, turma, dando continuidade à nossa lista de exercício, vamos responder da questão 6 à questão 10. A questão 6 nos diz o seguinte: uma esfera metálica tem 16 vezes 10 elevado a 15 elétrons e tem 10 vezes 10 elevado a 15 prótons. Pergunta-se o seguinte: qual o sinal e qual o valor da sua carga elétrica? Então, a gente lembra que para calcular a carga elétrica, a gente utiliza essa fórmula aqui, ó, onde a carga elétrica é igual a N, que é o número de partícula, vezes E, que é a nossa carga elementar. Bom, mas primeiro a gente vai fazer o seguinte, calcular o valorzinho aqui de N. N, no caso aqui, vai ser a diferença que temos entre o número de elétrons, no caso 16 vezes 10 elevado a 15, menos o número de prótons, que é 10 vezes 10 elevado a 15 também. Nesse caso, o que a gente faz? Subtraímos aqui 16 menos 10, isso é igual a 6. E a base aqui com a expoente a gente conserva. Bom, encontramos aqui um número de partículas de elétrons. Bom, feito isso, agora a gente vai substituir nessa fórmula aqui, ó. E agora a gente vai calcular o valor da carga elétrica. A carga elétrica ela é igual a 6 vezes 10 elevado a 15 vezes o valorzinho de E, que é a nossa carga elementar. Para quem não lembra, a carga elementar equivale a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma multiplicação aqui, ó. 6 vezes 1,6. Vamos colocar aqui? Colocar o valorzinho de 1,6 vezes 6. Fazer separado. Temos que 6 vezes 6 é igual a 36. Vamos deixar o 6 e vamos subir o 3. 6 vezes 1 dá 6, com 3 lá em cima, 9. Como rompeu apenas uma casa decimal a vírgula, a gente coloca a vírgula aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. A carga elétrica é igual a 9,6 vezes. Agora, veja o seguinte, que temos uma multiplicação de potência de mesma base. A base aqui, no caso, é 10. Então, na multiplicação de potência de mesma base, a gente faz o seguinte, na matemática a gente conserva a base, no caso a base é 10, e vamos somar os expoentes. Vamos somar 15 mais menos 19. Vamos fazer essa continha aqui, ó. Temos 15 mais menos 19. Isso aqui vai dar um total, pessoal, de 15. Fazendo um joguinho de sinal, mais com menos dá menos. Vai dar um total aqui de menos 4. Então, temos que aqui o expoente é menos 4. Essa é a nossa resposta final. A gente coloca aqui a unidade de medida, que é o coulomb. Ok? Então, a carga desse corpo é 9,6 vezes 10 elevado a menos 4. Só que aí a questão nos pergunta o seguinte, qual é o sinal? Como esse corpo ele tem mais elétrons, e a gente sabe que a carga dos elétrons ela é negativa,
essa carga elétrica, no caso Q, vai ser negativa. Prontinho, finalizamos a questão. O sinal é negativo. Vamos para a questão 7 agora. Questão 7. Uma esfera metálica tem 50 vezes 10 elevado a 18 elétrons e tem 70 vezes 10 elevado a 18 prótons. Pergunta-se o seguinte: qual é o sinal e o valor de sua carga elétrica? Agora, como a gente pode perceber, esse corpo ele tem mais prótons, a gente pode perceber, do que elétrons. Bom, vamos calcular a carga. A carga, a fórmula a gente já conhece, né? É essa aqui. Bom, primeiramente, vamos calcular o valor de N. N é a nossa diferença entre a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons. Então, vamos colocar aqui, ó, 70 vezes 10 elevado a 18 vezes 50 vezes 18. Bom, temos aqui 70 menos 50. 70 menos 50 vai dar 20. A base a gente conserva, é 10 elevado a 18. Pronto. Encontramos o valor de N, agora a gente substitui na fórmula. Então, temos aqui o seguinte, que Q, a nossa carga elétrica, ela vai ser igual a 20 vezes 10 elevado a 18 vezes a nossa carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Logo, temos que Q vai ser igual a 20. Vamos pegar esse 20 aqui, ó, e vou multiplicar com 1,6. Então, vamos fazer aqui, ó. Temos 20 vezes 1,6. 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 2 é 12. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 2 é 2. Vamos somar esse resultado aqui. Temos, baixando o 0 aqui, abaixamos o 2. E agora temos 320. Só que, como a vírgula ela deslocou apenas uma casa, então vamos deslocar essa vírgula para cá. Então temos que o resultado ele é 32,0 ou apenas 32. Esse zero depois da vírgula não vai influenciar no resultado. Agora vamos multiplicar as potências. Multiplicação de potência, eu conservo a base, que as bases são iguais, e vou somar os expoentes. Então, no caso, eu vou somar 18 mais menos 19. Bom, o resultado aqui vai dar menos 1. Se eu tenho 18, devo 19, continuo devendo 1. Bom, vamos melhorar esse resultado aqui, ó. Vou fazer o seguinte agora. Eu vou deslocar uma casa decimal, a vírgula para cá, ó. No caso, eu estou deslocando da direita para a esquerda. Então, sempre quando eu faço isso, eu somo mais um aqui, ó, no expoente. Então, se eu desloquei uma casa da direita para a esquerda, eu somo mais um. Então, isso aqui vai ficar igual a 3,2. Menos 1 mais 1 é igual a 0. 10 elevado a 0 é 1. Então, não preciso colocar aqui.
o resultado final é esse aqui, ó. Carga elétrica é igual a 3,2 coulomb. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 8. Calcule a carga elétrica de um corpo que possui excesso. Ó, tá avisando que tem um excesso de elétrons. Então, aqui já deu o valor de N. É 24 vezes 10 elevado a 12. Considere o módulo da carga elétrica. Considere o módulo da carga elementar igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, vamos calcular aqui, ó, a carga elétrica desse corpo. Então, tá bem direto aqui. Então, carga elétrica é igual a N. No caso, o nosso N a gente já tem, que é 24. 24 vezes 10 elevado a 12. Vezes a nossa carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Bom, vamos fazer essa multiplicação aqui novamente. 24 vezes 1,6. 6 vezes 4 dá 24. Deixa o 4, sobe o 2. 6 vezes 2 dá 12. Com 2, 14. 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 2 é 2. Vamos somar isso aqui. Abaixo o 4 aqui. 4 mais 4, 8. 1 mais 2, 3. Como a vírgula só deslocou uma casa aqui, então vamos deslocar a vírgula aqui também, apenas uma casa. Então, chegamos aqui, ó, que a carga elétrica, ela é 38,4. Agora, vamos multiplicar as potências. Potência de mesma base, eu conservo a base, no caso é a multiplicação, conservo a base e somos expoente. 12 mais menos 19 é a mesma coisa de eu pegar 12 menos 19. Isso aqui vai dar menos 7. Coulomb. Que vai ficar o seguinte. A gente vai deslocar uma vírgula novamente da direita para a esquerda. Então, isso aqui vai virar 3,84. E quando eu desloco uma vírgula da direita para a esquerda, o que eu faço aqui? Somo mais 1, não é isso? Então, isso aqui vai ficar vezes 10 elevado a menos 6. Coulomb. Bom, chegamos na nossa resposta. Posso melhorar isso aqui? Nesse caso aqui, pessoal, eu posso fazer o seguinte. Eu vou simplificar essa continha aqui, ó. A gente sabe que o Coulomb, ele tem uns submúltiplos. Nesse caso, 10 elevado a menos 6 equivale a microcoulomb. Então, não preciso colocar essa unidade aqui, ó. Essa potência, 10 elevado a menos 6. Só basta eu colocar assim, ó. 3,84 microcoulomb. Bom, eu colocando essa unidade aqui de microcoulomb, eu já sei que significa que esse número ele está multiplicando por uma base 10 elevado a menos 6. Aí, se vocês não lembram desse detalhe aqui, vocês podem estar assistindo a primeira aula de eletrostática. Vamos para a próxima questão. Questão 9. Calcule a carga elétrica de um corpo que possui excesso de 48 vezes 10 elevado a 14 elétrons. Considere o módulo da carga elementar igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Bom,
qual é a fórmula para a gente calcular a carga elétrica? Temos que a fórmula é Q é igual a N, que é o número de partículas, vezes E, que é a nossa carga elementar. Feito isso, vamos substituir os dados aqui na fórmula. Temos que Q é igual a N. N é o número de partículas, no caso ali 48 vezes 10 elevado a 14. Ok. A carga elementar é sempre o mesmo valor, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar 48 vezes 1,6. Vamos fazer aqui, ó, separadinho aqui, ó, 48 vezes 1,6. 6 vezes 8 dá 48. Deixa o 8, sobre o 4. 6 vezes 4 dá 24. Com mais 4, 28. 1 vezes 8 é 8. 1 vezes 4 é 4. Agora vamos somar isso aqui. Abaixo o 8. 8 mais 8, 16. Deixo o 6 e sobe 1. 1 mais 2 dá 3. 3 mais 4 dá 7. Bom, como a vírgula deslocou apenas uma casa, a gente coloca a vírgula aqui, ó. Isso aqui vai ficar assim, ó. A carga elétrica é igual a 76,8. Agora vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar as duas potências. Potências de mesma base, a gente pode conferir aqui, ó, que a base é 10. A gente sempre vai lidar com esses valores aqui, quando está escrito na forma de notação científica. Então, conservamos a base e vamos somar os expoentes. 14 mais menos 19. Então, vai ficar assim, ó, tem um 14 mais menos 19. Então, isso aqui mais com menos dá menos. Então, vai ficar 14 menos 19, que vai dar menos 5. Bom, para melhorar isso aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos deslocar também mais uma casa decimal aqui, ó. Vamos deslocar da direita para a esquerda. Então, vai ficar agora 7,68. Lembrando que quando a gente desloca uma casa, o que acontece? A gente soma mais um aqui, ó. Visto que a gente está deslocando da direita para a esquerda, nesse sentido aqui, ó. Direita para a esquerda. Então, vai ficar como? Menos 5 mais 1. Isso aqui equivale a menos 4 coulomb. Então, essa aqui é a nossa resposta. A nossa carga elétrica é 7,68 vezes 10 elevado a menos 4 coulomb. Bom, vamos para a próxima questão. Questão 10. Julguem os itens a seguir em verdadeiro ou falso. Então, a primeira informação aqui. Um corpo que tem carga positiva possui mais prótons do que elétrons. Bom, isso aqui é verdadeiro. Um corpo, para ele ser considerado positivamente eletrizado, ele tem que ter mais prótons do que elétrons. Então, é uma informação verdadeira. Dizemos que um corpo é neutro quando ele possui o mesmo número de prótons e de elétrons. Então, se temos a mesma quantidade de prótons e elétrons em um determinado corpo, ele é neutro. Isso aqui também é verdadeiro. O núcleo do átomo é formado por elétrons e prótons. Bom, isso aqui é falso. A gente sabe que o núcleo é formado por prótons e nêutrons. Os elétrons ficam na eletrosfera. Então, isso aqui é falso. Os prótons se encontram na eletrosfera. Bom, acabamos de ver que é os elétrons
que ficam na eletrosfera. Então, isso aqui também é falso. O valor da carga elementar é 1,6 vezes 10 elevado a 19 coulomb. Perceba que tem uma coisinha que está faltando aqui. A gente sabe que o valor é 1,6. Só que o expoente aqui não é 19, pessoal. O expoente é menos 19. Então, o valor da nossa carga elementar é essa aqui, ó. Então, isso aqui é falso. E por último, para finalizar nossa lista de exercício, um corpo que tem carga negativa possui mais elétrons do que prótons. Isso aqui é verdadeiro. Um corpo, para ser eletrizado negativamente, o número de elétrons tem que ser maior. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero realmente que tenha ajudado vocês. E até o próximo vídeo.